Internacional e Goiás, mas é um oferecimento de quem? Nossa, agora me pegou desprevenido. Agora eu já bebi, né? É do Best Corner, Marcelo. Fala aí que eu É sempre o Best Corner que eu tô desprevenido. O Best Corner, tu tá sempre, né? Galera, então, oferecendo o Best Corner Stats, melhor site de análise estatísticas do Brasil. A galera que gosta de jogar em cantos, obrigatoriamente tem que passar lá pelo Best Corner. Se ainda não conhece a ferramenta, a gente dá 3 dias grátis para vocês. Tá na descrição aqui o link, é só se cadastrar ali pelo nosso link, ganha 3 dias grátis. Aproveita a ferramenta, tem robô que manda sinais lá no Telegram. Também tem vários dados para te ler pré-live. Tem a pressão ali, né, Lucas? Gráfico de pressão lá no site também. Então, o Best Corner Sites é uma super ferramenta para quem joga nesse mercado de cantos. Também tem alguns bônus de gols também. É muito legal o Best Corner Sites, só testando para vocês realmente saberem na prática o que é o BCS. Show de bola! Vou abrir aqui, então, o jogo de número 6. Está aberta a votação. Vocês já podem votar no Inter, no Goiás ou no empate. E nós vamos falar aí do vice-líder internacional, que eu vinha falando que achava a possibilidade lá no programa passado, exatamente pela sequência, que se ganhasse do Ceará fora, agora vai ter o Goiás em casa, que vem numa ascensão boa o Goiás, mas o Internacional é o favorito, não dá para dizer que não, até pela fase do Internacional também. 5 jogos, já 5 vitórias, acho que né? Os 5 últimos. Isso. E depois o Inter também recebe o Fortaleza. Então são mais 6 pontos aí que podem deixar o Internacional bem colocado ali na ponta de cima do campeonato. Aí sim começa a pretear os da gateada, como a gente fala aqui. Que aí vem Grenal, aí vem São Paulo, e aí as coisas começam a se definir mesmo no Brasileiro. Mas a gente vai falar Internacional e Goiás, Marcelo. Pois é, Lucas, o campeonato poderia pegar fogo um pouquinho mais se o Santos levasse um pouco mais a sério esse confronto que tem no final de semana agora, né? Deve ir com reserva lá. Se o Santos chega a bater o São Paulo, aí a coisa ia ser... Aí ia ficar bem legal o campeonato, porque ia embolar muito aí essa vantagem que o São Paulo abriu, ele ia acabar perdendo aí, e vários outros times poderiam tirar ela, né, até o fim do campeonato. E um dos times que podem tirar ainda é o Internacional. Tem confronto direto contra o São Paulo, então se ganhar o confronto direto já fica 3 pontos do líder, e aí já começa a sonhar muito mais realmente aí com essa conquista de título. Eu não acredito no título do Internacional, né, mas ainda assim não tenho como negar que é um dos times que está na briga ali. Eu também não acredito. Líder, né? Eu disse que ele voltou a ter uma possibilidade grande pela sequência, mas acreditar, certamente. Assim, eu acho que é muito difícil. Eu acho que ainda o São Paulo é muito favorito ao título. Só perde para ele mesmo, né? A gente estava fazendo uma previsão aqui hoje de tarde, a gente estava conversando também. O São Paulo teria que ganhar umas 5 partidas das 10 que tem pela frente para não ser campeão. Então, muito provavelmente o São Paulo vai ganhar mais de 5 partidas das 10 que tem pela frente, e aí vai garantir o título dele desse ano, porque já abriu essa vantagem, mas aí são coisas para a gente conversar futuramente, aí vamos falar desse jogo agora. O Internacional que vem de vitória, mais uma vitória, 5 vitórias consecutivas, vem de vitória diante do Ceará, jogou muito mal o primeiro tempo lá, mas voltou bem melhor para o segundo tempo, conseguiu a vitória, fez 2 gols, e muito importante esse resultado para o Inter realmente voltar a sonhar mais concretamente com esse título brasileiro. Esse jogo poderia ser meio que uma barbada da rodada, né, Lucas? É o segundo colocado contra o 18º, mas o Goiás tem uma derrota só nas últimas 5 partidas, 3 vitórias e um empate. Eu tenho que te dizer que o Internacional, na verdade, tem 4 vitórias e um empate. 4 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Ok. Isso são 5 vitórias são 5 vitórias, ok. No Brasileiro são 5 jogos também sem perder. É um empate, 4 vitórias. O Goiás tem uma derrota, 3 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Exatamente. Isso, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos. O Goiás, então, que foi lanterna da competição em quase todo o campeonato e aí conseguiu sair um pouco dessa situação. Eu falei no último domingo aí que o Goiás, pena que tá muito tarde pro Goiás, senão o Goiás, para mim, permaneceria na Série A. Acho que tá Mas muito difícil. Mas é a primeira vez que ele pode sair, né, Marcelo? Tarde. Exatamente. 3 pontos e se ganhar, ele fica com mais vitórias que o 17º colocado. É isso. Lucas, o que eu tenho para trazer do Inter, o Inter vem com 2 desfalques bem importantes. Um deles é muito importante, na minha opinião. O Edenilson tomou um cartão aos 48, 49 do segundo tempo lá contra o Ceará, numa falta na entrada da área do Inter. E, cara, o Edenilson cresceu muito de produtividade com o Abel.
voltou a ser o Edenilson do ano passado, que chegou a ser cogitado em seleção brasileira pela mídia do centro do país, tá? Eu me recordo. Como é interessante o jogador de futebol. A gente acha que o cara joga futebol, ele sabe jogar futebol. Pronto, de qualquer jeito. E aí entra um treinador que tem cara que joga bem, que simplesmente se acaba. O Galhardo, né? Isso, não consegue jogar. O Galhardo com o Abel, com o Abel não consegue jogar. Com o Kudê era o goleador. Aí tu pega do Inter, o Edenilson era o contrário. Tu pega o próprio Moisés, nossa, jogando muito com o Abel. Era contestadíssimo com o Kudê. Então, como o técnico faz diferença, assim, pra arrumar e pra entender onde é que joga cada jogador e essas coisas, assim, né? O Edenilson cresceu muito de produção, Lucas, e é um dos jogadores fundamentais para esse time do Inter hoje em dia e não vai estar presente nessa partida, então acho que é um desfalque que vai ser muito sentido aí pela equipe do Internacional. O Yuri Alberto também não, né? O Yuri Alberto também levou o terceiro amarelo, então também não vai estar à disposição. A boa notícia para a torcida colorada é que o artilheiro Thiago Galhardo volta, gol do Cruzeiro, em 4 minutos do primeiro tempo, gol do Cruzeiro. Sempre tem gol do Cruzeiro. Normal, né? Sexta-feira tem gol do Cruzeiro. Gol do Green. É gol do Green. Pode entrar cego aí, Cruzeiro, mais de 0,5, o Cruzeiro vai fazer mais de um gol quando a gente tiver live aqui. O Luiz Gomes colocou que o Edenilson é tão importante pro Inter quanto era o Guinha Azul antigamente, e eu acho que tem essa ligação mesmo. Eu não lembro muito do Guinha Azul, mas eu acho que tem essa ligação mesmo. Pois é. O Inter também não tem o Lomba, né, que eu acho que vai parar por um bom tempo, né? Eu não vi a notícia ainda no fim do dia, mas eu vi cogitação do Lomba ter rompido os ligamentos do joelho, né, e talvez não está mais disponível para a temporada. E aí não vai ser nem o Danilo, vai ser o terceiro goleiro, que é o Daniel, né? Não, vai ser o Danilo. Vai ser o Danilo? O Danilo voltou a treinar hoje. Ah, tá. Olha aí, ó. Então... O Danilo estava machucado, mas voltou a treinar hoje. A informação. Mas, Lucas, então tem esses desfalques importantes, tem o retorno do Thiago Galhardo. Acho que mais perde do que ganha o Inter, tá? Com os desfalques e com o retorno. Até porque o Yuri Alberto cobria o que o Galhardo estava fazendo, até melhor. Tá numa fase melhor. E já que vai cobrir o Edenilson é mais complicadinho. É isso aí. Então acho que o Inter perde um pouco aí para essa partida. Vamos ver como é que vai ser, né? O Goiás, Lucas, foi da lanterna do campeonato para a 18ª colocação. E como tu já falou aí, podendo sair da zona de rebaixamento... Depois, acho que é a primeira vez no campeonato, até, né? Porque, nossa senhora, o Goiás foi a vida inteira o lanterna dessa competição. Primeira vez. Então, o Goiás mandou embora o Enderson Moreira, né? Que hoje assume o Fortaleza. E, cara, ele ficou com uma solução caseira com 2 treinadores lá. Tem 2 caras treinando o Goiás. Até eu tenho o Glauber Ramos e o Augusto César. E como mudou o time do Goiás, cara, eles mandaram todo mundo embora. A galera que terminava o contrato agora em dezembro não renovou com ninguém, só o Rafael Moura, o único que ficou lá. Rafael Moura, de quem terminava o contrato agora, o artilheiro da equipe. O Rafael Moura, que é um cara consagrado aí também no Campeonato Brasileiro, né? Que participou de várias equipes já, sempre fazendo gols importantes. Exatamente, do Inter também já foi centroavante do Internacional. E o Rafael Moura, então, foi o único que renovou o contrato lá no Goiás, jogador importante. O Goiás está com 2 centroavantes de referência, o Fernandão e o Rafael Moura na frente, e estão incomodando bastante as equipes adversárias. O Fernandão volta para esse jogo, ele não participou da última partida do Goiás, aí, da vitória sobre o Curitiba de 2-1, vai voltar para esse confronto agora então contra o Internacional, então vai voltar as torres gêmeas aí do Goiás no ataque. E o Inter, Lucas, foi o único time que perdeu pro Goiás no primeiro turno. Com um jogador a mais. Vai se repetir? Com um jogador a mais desde o primeiro minuto de jogo. E aí voltamos à grande pergunta que a nossa querida Letícia Morales colocou agora no chat. O Inter pergunta não, é uma afirmação onde ela diz: o Inter é acostumado a ressuscitar o debate debaixo da tabela. E é verdade. A gente que costuma acompanhar bastante os times do Sul aqui, é muito verdade. Então o Internacional, eu acho que passa por esse jogo e pelo jogo do Fortaleza a ambição do Internacional nesse campeonato, cara. Se perder ponto para Fortaleza, para Goiás, nessa altura do campeonato, que tu tá brigando pelo título, os caras estão sendo rebaixados, aí é um abraço mesmo. E em casa, nem, né? Os dois em casa, aí nem merece, como disse o Arrascaeta lá no jogo do Flamengo, esse time não merece ser campeão. Não merece mesmo, né? Pois é. Vai ficar bem complicada a situação pro Internacional. Eu acho sim, Lucas, que o Inter é favorito. O chat acha partida, também. Claro. O chat meteu 93%, o chat meteu. Nossa, 5 vitórias consecutivas, né? E o Goiás ali pegou o seu 7% ali. Então,
o Internacional bem favorito para esse jogo, Cara, Marcelo? Abel Braga, né? Só dá certo no Inter. Eu acho. Tem outras loucura, coisas também. né? Outras coisas que são as lendas urbanas, assim, né? O Abel não fez nenhum bom trabalho. E aí, de repente, sai no Inter, tá, vamos fazer jogar. Cara, hoje eu tava assistindo o Donos da Bola aqui, RS, né, do Rio Grande do Sul, não sei se você assistiu também. Não. E os caras estavam falando isso, Lucas, que o Abel Braga, quando assumiu o Inter, nossa, deu uma entrevista assim, ó, parecia que ele tava com 90 anos de idade, sabe, totalmente pra baixo, terrível. E ele deu uma entrevista agora, depois desse último jogo contra o Ceará, pra cima, rejuvenesceu 10 anos, sabe? Como o Abel Braga fez bem pro Inter e como o Inter fez bem pro Abel Braga também. Que legal essa troca entre instituição e pessoa física. E é verdade, porque eu vi essas entrevistas, eu me lembro que o Abel chegou, eu até comentei, cara, vai descansar. Que não tinha energia, né? Vai descansar, o cara deve ser rico, sei lá, porque eles ganham salários. Tem, há 40 anos é treinador, descansa um pouco, cara. Aí pegou Covid, aí foi todo uma treta e hoje realmente ele tá bem feliz, né? E ficou até o final do campeonato, que nem ia ficar. Então, o Internacional veio bem forte para esse jogo. O Internacional em casa tem 62% de aproveitamento. É muito forte o Internacional dentro do Beira-Rio. O Goiás fora é só 14%, então é aí que eu digo para vocês que já começa a se desenhar. Mas vamos pegar momento, né? O Goiás vem bem, o Inter vem bem. O Goiás vem de 2 vitórias, o Internacional vem de 4 vitórias. Para não ficar ambíguo o negócio aí. 63% ambas marcam, 89% 1,5%, gurizada. Então, segundo os números mais frios aqui, a gente tem um jogo over goals aqui, 60% 2,5%, e cantos não é bom. Eu tenho aqui bem ruim de cantos. Apenas 7,87 a média. O Internacional consegue ser pior que o Goiás, o Internacional, de cantos. Pelo que eu tenho aqui, um jogo médio para cantos aqui, Lucas. Deixa eu até ver aqui que eu tenho. Os números bem frios é esses. A média do Internacional em casa de cantos é 5 por jogo. E a média do Goiás fora de casa em cantos é 3. Bem baixo mesmo, né? Que loucura. É o que eu tenho aqui. Mas aí pode ser que nos últimos jogos tenham saído bastante cantos. Tem saído em média 10, 11 cantos por jogo por jogos, né, dos times, não do Goiás, não do Inter, mas em média tem sido 10, 11 cantos. Aí só que pegou os dois under, aí baixou essa média para 7,8. 8 cantos, mais ou menos, a média aqui. Eu acho que se vocês quiserem entrar num Race Inter, é legal. Acho que o Internacional vai atacar bastante. O Internacional tem bastante jogada pelas laterais, cruza muita bola para a área, e com o Galhardo vai cruzar mais ainda, que o Galhardo cabeceia muito bem. Então eu acho mas eu acho que é um jogo meio complicado aí. Gols tá assinalando muito bom aqui para gols. É um jogo que não vai ficar 0-0. Isso quase certeza, Marcelo. Eu, na verdade, operaria, e talvez opere nesse jogo, a questão de gols. Sim. Lucas, eu tenho um pouco de medo dessa questão. Desculpa. Dessa questão do Edenilson aí, porque eu acho que o Edenilson é um cara bem importante aí, até deu assistência pro último gol do Inter. A galera que tá no Cartola lá, que tá acompanhando, cara, como o Edenilson cresceu de rendimento com o Abel Braga também, tem sempre feito gols ou assistências nas últimas partidas aí. Então, o Inter pode sentir um pouquinho essa questão, mas tirando isso, Lucas, também acredito muito em um jogo over goals. Acho que jogo de médio para bom em cantos, no mínimo 8 cantos nessa partida, eu acho que vai ter aí. Então, acho que pode ser um jogo bem interessante aí também. Acredito bastante no favoritismo do Inter, embora o Goiás venha num momento muito legal na competição. Vai pegar uma pedreira pela frente, né? Jogando fora de casa, o time do Goiás. Então, acho que vai ser complicar um pouquinho aí nessa partida.